Cumprimentos, amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª videoaula da lição de adolescentes. Estamos dando continuidade aí, caminhando para o final do primeiro trimestre de 2022. E hoje nós temos um assunto que, com certeza, é de grande importância para a vida de cada um de vós que me ouve agora. O assunto mais importante da Bíblia Sagrada é salvação. As duas palavras mais centrais da Bíblia, salvação e a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até porque a Bíblia foi escrita com a finalidade de proporcionar a vontade de Deus, apresentar a vontade de Deus à humanidade. E, claro, evidentemente que a vontade de Deus é a salvação. Então, a lição de hoje trata sobre a certeza da salvação. Romanos 8,16 diz o seguinte: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Um texto muito importante. Eu faço uma pergunta do início. Você tem certeza da sua salvação? Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber sobre a questão da salvação e para que você possa desenvolver esta convicção. Jesus, nunca podemos esquecer disso, realizou um sacrifício perfeito na cruz. E esse sacrifício foi aceito pelo nosso Deus. Por isso, nossa salvação é considerada poderosa, como diz Lucas 1, verso 69. Nossa salvação é considerada grande, como está escrito aqui em Hebreus, capítulo 2, e versículo 3, e é considerada eterna, como diz Hebreus, capítulo 5, e versículo de número 9. Portanto, ela é muito segura. Bom, a salvação é algo muito seguro, proporcionado pelo Senhor Deus dos céus para as nossas vidas. Tudo está completado. Primeiro capítulo da lição de hoje. O plano de Deus deu certo. Jesus, pregado na cruz, após sentir todas as dores, humilhações e sofrimentos do processo de crucificação, disse: está tudo completado, ou está tudo consumado. E assim entregou seu espírito e morreu. O plano de salvação arquitetado pelo Criador foi concluído com sucesso. A partir desse momento, uma nova aliança se estabeleceu entre Deus e os homens. Ela não dependeria mais de sacrifício de animais para a remissão dos pecados, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, se sacrificou na cruz e nos redimiu perfeitamente. Agora, o plano de salvação de Deus, que é maravilhoso, que revela o amor de Deus, nos apresenta agora a nova posição que nós temos. Além de filhos, somos considerados por Jesus como amigos de Deus. O plano de salvação revela o maravilhoso amor de Deus, pois mesmo a humanidade sendo inimiga do Senhor, por que inimiga? Porque o pecado, O pecado é algo que traz inimizade entre Deus e o homem. Ele não poupou seu único filho, assim ele nos resgatou da condenação. Jesus morreu e também ressuscitou. Ele está vivo e assentado à direita do Pai com todo o poder em suas mãos, intercedendo em nosso favor. Como diz Romanos 8, versículo de número 34. De modo que, a partir do momento que nos entregamos a Deus e aceitamos a Jesus como Salvador, deixamos de ser inimigo de Deus e passamos a ser amigos, servos
e filhos desse Deus maravilhoso. Como é bom entregar a vida para o Senhor, aceitar a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Capítulo 2. Os inimigos dos filhos de Deus. Durante nossa caminhada com Deus, temos que amadurecer na fé. Por isso, você deve se preparar, pois irá enfrentar alguns inimigos. Só que não tenha medo. Enquanto você estiver na mão de Deus, seu inimigo não pode tirar você da mão do Senhor. Existe o tentador. O tentador é o inimigo de Deus, consequentemente o inimigo do povo de Deus também. Esse é o primeiro inimigo apresentado, mas tem mais dois que a gente vai estudar nessa lição. 1 Pedro 5, versículo 8, diz que o diabo vive tentando destruir os salvos em Cristo. Diz que ele anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Embora Jesus o tenha derrotado na cruz, ele ainda pode influenciar o homem ao erro, agindo na mente do homem, ao campo de batalha. Por isso precisamos ter a nossa mente saudável em Cristo Jesus. Ele costuma criar armadilhas em forma de pensamentos e sentimentos. Semear dúvidas a respeito das verdades bíblicas, porque a palavra de Deus é o nosso fundamento. Se o fundamento é destruído em nossa mente, então ficamos completamente vulneráveis. Então, guarde a verdade bíblica, para que você não venha, com a ausência dessa verdade, nutrir frustrações, nutrir sentimentos que não vão te ajudar a perseverar na fé. Você deve blindar a sua mente e seus sentimentos com a palavra de Deus. Se revestir do seu poder através da oração, para assim ter força de resistir ao inimigo. Todos os dias, leia a Bíblia. Ao acordar cedo pela manhã, antes de você entrar na sua aula, antes de você sair para o seu trabalho, examine a palavra de Deus e guarde a palavra no seu coração. Qual é o nosso próximo inimigo? O mundo. O apóstolo João escreveu dizendo que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, o que devemos fazer diante dessa verdade bíblica? Se o mundo todo jaz no maligno, então o que vamos fazer? Primeiramente, devemos entender que não devemos temer essa condição espiritual, que é uma condição degradante do mundo, né? Por que não devemos temer? Porque estamos em Cristo. Isso mesmo. Como filho, uma filha de Deus, você foi chamado, você foi chamada para fazer a diferença nesse mundo carente de Deus. Você não foi chamado para se conformar, para se igualar ao mundo, mas para fazer a diferença, já que este mundo, as pessoas deste mundo são carentes de enxergar a luz. Lembre-se de que o nosso chamado é ser santos nessa sociedade, para que a luz de Cristo que está em nós brilhe no meio dessas trevas. Estamos nessa missão. A partir desse princípio, no seu dia a dia, aprenda a amadurecer, a discernir o que te afasta e o que te aproxima de Deus. O que te afasta, você evita. O que te aproxima de Deus, você abraça. Tenha um cuidado especial com as más amizades, com os influenciadores das redes sociais, ou mesmo com as modas ditadas por aí. Está cheio de corruptores, está cheio de influenciadores. Faça boas escolhas. Aquelas escolhas
Escolha, na verdade, aquilo que glorifique a Deus, não que dê prazer à carne. Porque o próximo inimigo seu e meu é a carne. A carne é aquela força insistente que age dentro da pessoa, que a conduz ao erro. Mesmo depois de salvos, ainda teremos que lutar contra a nossa inclinação para o pecado e para o mal. Lutar porque ainda há dentro de nós algo que quer se inclinar para o pecado, que quer se inclinar para o mal. Por isso a importância do que está escrito em Gálatas 5,16. Andai em espírito, e assim não cumprireis os desejos da vossa carne. Dos 3 inimigos da alma, esse é o mais perigoso, pois é como se um traidor morasse dentro de você. Ele combate contra o espírito combate contra a carne. É uma batalha constante dentro de nós. Não devemos fraquejar, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para ganhar essa luta. Entende a grande importância de manter uma aproximação do Senhor, uma unidade, um vínculo, um relacionamento com Deus? Porque só Deus pode te ajudar a vencer essa peleja. Terceiro, seguros no amor de Deus. Nossa perfeita salvação. Nossa segurança em Cristo nos garante a salvação. Uma salvação que é perfeita, poderosa, grande e que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz: quem ficar firme até o fim será salvo. Nós temos uma eterna salvação porque ela foi providenciada pelo próprio Deus, mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências, porque o salário do pecado é a morte. Entende? Eu acredito que deu para os amados entenderem. Deus providenciou a salvação para nós, mas isso não é garantia para viver pecando, pelo contrário. A salvação te proporciona a liberdade de vencer o pecado. Você é uma pessoa livre agora, você não é mais escrava. Observe que em Romanos 8, 38 e 39, quando Paulo afirma que nada nos separa do amor de Deus, ele enumera alguns exemplos, mas não cita dentre eles o pecado. Entende? Pois esse, sim, nos separa de Deus e pode ameaçar a nossa salvação. Olha só. A tristeza não separa você do amor de Deus. A angústia, sofrimento, frio, fome, nudez, escassez, enfermidade, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem os anjos, nem as potestades, nada separa você do amor de Deus. Agora, uma vida de pecado, isso sim separa. A certeza da salvação. Como podemos ter certeza da nossa salvação? Está escrito: o Espírito de Deus, Romanos 8,16, se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus, de modo amoroso, testifica dentro do cristão que ele é um salvo. E se você tiver dúvidas nesses momentos, leia o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz, como está escrito em 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então, meus queridos, o importante é estar em Jesus. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, não há dúvida da sua salvação, porque a sua salvação é Jesus, o Salvador. Concluímos dizendo que o plano da salvação foi completado com perfeição. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi completamente suficiente. Ele venceu o mal, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Agora, somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus por meio da fé. Por isso, tenha cuidado.
muito cuidado com os inimigos dos filhos de Deus e permaneça vigilante diante das coisas e situações que podem te afastar de Deus. Mas, acima de tudo, confie no amor e na graça do Pai. Em Cristo estamos seguros. Presta atenção no detalhe. Em Cristo estamos seguros. Portanto, permaneça em Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Permanece no caminho, que a tua salvação está garantida pelo caminho, que não tem erros. Que Deus abençoe. Fica firme em nome de Jesus.